A Oktoberfest é muito mais do que uma festa. Ela é expressão cultural, resgate histórico e um símbolo de pertencimento para quem vive em Blumenau e também em toda a região. Neste ano em que a maior festa alemã das Américas completa 40 edições, um livro lançado por aqui registra a contribuição da Oktoberfest para a identidade local, a economia e também, claro, a autoestima da nossa gente. A obra é de Angelina Wittmann, arquiteta, folclorista e pesquisadora, que esteve por décadas acompanhando de perto essa transformação social. E ela está aqui com a gente hoje. Muito boa tarde para você, Angelina. Seja sempre muito bem-vinda ao Ver Mais. Muito obrigada, Paola. Boa tarde, pessoal. E é um prazer estar aqui falando do palco de um despertar cultural. Angelina, conta pra gente como que surgiu a história desse livro, né? Como que você quis pesquisar mais a fundo a história da festa e trazer esse registro histórico tão importante em um livro? Num primeiro momento, nós participamos de todas as edições e nós observamos como a festa, na essência, era a mesma, mas ela foi se modificando. Num dado momento, em 2010, vimos outras histórias surgir e sentimos a ausência de algumas lacunas importantes. Como nós pesquisamos a história da cidade como arquiteta e urbanista, cidade tem cheiro, tem aroma, tem música, tem melodia, tem dança, e a Oktoberfest é o palco disso tudo. Nós observamos também que esse palco trouxe uma autoestima para aqueles descendentes, filhos e netos de pioneiros que de repente sofreram o bullying naquele tempo que nós conhecemos como nacionalismo. Nós vimos a pessoa desenterrar as malas, vestir o traje, voltar a cantar a música alemã. A cidade de Blumenau foi fundada por alemães, muitas cidades da região foi fundada por alemães, e nós percebemos o quanto o blumenauense, pessoas de outras regiões, sentiam-se felizes participando dessa Oktoberfest, com novos grupos folclóricos, com novos pratos sendo experimentados, como a batata recheada, mostrada, o Wurst. Então nós percebemos que isso poderia ser um material de análise dentro da academia, como também uma memória dessas famílias no tempo presente, mas também uma contribuição para as futuras gerações, do que nós vivemos até aqui. E como que foi esse processo de pesquisa? Não foi em pouco tempo, foram muitos anos de trabalho, claro, para chegar hoje nesse livro. Nós registramos a Oktoberfest há mais de 2 décadas e, como nós falamos, em 2010 nós sentimos que a história poderia ser contada de forma diferente. Nós começamos a buscar o material original, porque nós participamos de todas e acompanhamos. Fomos visitar a dona Marga Nunes, que foi a esposa do primeiro coordenador da festa, e de repente ela nos destinou um material inédito e nós nos sentimos muito compromissadas e responsáveis em organizar isso e disponibilizar. Em 2018 foi lançado o livro, nós usamos esse livro em nossa pesquisa amplamente, e junto com outras publicações, como da Sassi, da esposa do senhor Sassi, ela fez um trabalho de mestrado no Rio de Janeiro com foco Oktoberfest. Então, de 2010 até hoje, nós fomos organizando e presencialmente participando da festa como pesquisadora e registrando aquilo que nós achávamos importante para esse despertar cultural. Não é qualquer coisa que recebe o foco. Oktoberfest não é carnaval alemão, é um palco cultural da cidade de Blumenau e região, com inspiração nas cidades da Alemanha, que estivemos lá em abril e maio agora para reencontrar as primeiras bandas, 4 primeiras bandas nós reencontramos, a primeira banda, e lá essas festas são muito comuns e tinham contato com a religião antiga, com o período da primavera, que começava em maio e ia até em outubro.
Não é só o Oktober de Munique que existe lá. Esse perfil de festa é característico da identidade das festas da Alemanha. E como esses registros que foram encontrados com a pesquisa chegam nesse livro? O que você traz dentro do livro? Nem me fala, Paola, porque o livro, gente, tem 530 páginas, 570 fotografias, e quando nós vamos olhar, essa foto deveria estar no livro também, essa foto também deveria estar. Então, no primeiro capítulo, nós colocamos a primeira edição, todo aquele trabalho depois das grandes enchentes. No segundo capítulo, a segunda edição, que já foi o sucesso, tentar repetir o sucesso da primeira. E as duas seguintes, num outro capítulo, resgatamos os elementos que essa festa despertou na gastronomia, na música, nas bandas, nos grupos folclóricos, na fundação da EFG. Tudo que essa festa trouxe como despertar dessa cultura na região pós-nacionalismo. E o último capítulo, colocamos a comunicação através das imagens. Selecionamos um álbum de fotografia de cada ano, a começar pela Oktober da pandemia, triste, Oktober da pandemia, através de live. Nós não pudemos entrar lá dentro, aí nós fotografamos e registramos as pessoas ali fora, grupos folclóricos ali fora, e só o fotógrafo oficial fazia as fotos. Então, botamos isso como registro histórico desse período na história dessa festa. E até agora, uns dias atrás, 100 dias antes da Oktoberfest 2025, nós registramos a última foto como se fosse um elo de ligação para essa história continuar a ser contada. E Angelina, um dos destaques também do livro é a importância da festa para a construção da cidade e, claro, também, como você falou, a autoestima dos blumenauenses, do povo que aqui vive, isso? Isso. A parte econômica é indiscutível, né? A parte econômica, e eu resolvi colocar mais o foco, eu até coloco para você dar uma folhada, eu resolvi colocar mais o foco cultural, porque uma festa desse perfil, sem a parte cultural, que faz essa identidade funcionar o ano todo, e de repente não é mais pecado dançar música alemã, falar o idioma alemão, ler poemas alemães, fazer teatro em alemão, que era muito comum em Blumenau do início do século XX até o início das guerras. Então houve um silêncio cultural, e os jovens daquela época tiveram que, de repente, eles não podiam mais falar e fortalecer a cultura da casa, da sua família, dos seus pais, dos seus avós. E foi umas 3 décadas, e nós vimos isso acontecer nos ambientes da Oktoberfest, esse resgate. E esse livro procurou mostrar isso, essa parte. E Angelina, o lançamento ele acontece amanhã, então, no Clube 25 de Julho, isso? No Centro Cultural 25 de Julho, que é um palco da cultura alemã na nossa cidade. Na verdade, o Centro Cultural 25 de Julho existe em muitas cidades do sul do Brasil. O primeiro foi em Porto Alegre, e muitas cidades desconhecem a história, mas é um retorno pós-guerra do teatro, do canto, da música, da dança, da cultura alemã. E aí tinha que ser ali no Centro Cultural 25 de Julho, que nós vamos tentar fazer um pequeno baile do chopp, que é o embrião da Oktoberfest, que já estava preparada para 1983, aconteceu a primeira enchente. Ficou preparada para 1984, aconteceu a segunda enchente, e aí o secretário teve que decidir faz ou não faz 3 meses depois da tragédia. E ele apostou e fez. E hoje a gente tem a grande Oktoberfest, que com certeza é referência não somente aqui na região, mas para todo o Brasil. E com certeza é um berço dessas raízes que preserva as tradições germânicas. Tem grande mérito nessa divulgação e nessa valorização cultural. Brasil não tem um perfil cultural. Brasil é uma colcha de retalho. Brasil não é somente o samba, que aconteceu nas 2 primeiras capitais, onde a prática era de escravos, mas nós não temos samba em Manaus, em Sergipe, na minha terra natal, Urubici. Então o Brasil é uma colcha de retalhos, e a cultura alemã deve ter esse espaço também, é uma cultura brasileira também.
Perfeito, Angelina. Muito obrigada por vir aqui para compartilhar um pouco da história do livro, contar um pouco da história da Oktoberfest. E claro, amanhã então acontece esse lançamento e depois o livro vai ficar disponível como uma forma de preservar a história dessa festa. Parabéns pelo trabalho. Paola, muito obrigada pela oportunidade. É um assunto que eu amo conversar. Eu sou arquiteta de profissão, isso eu faço na calada da noite e disponibilizamos dentro de uma equipe maior. Obrigada, Angelina. Obrigada.